Olá, classe. Estamos de volta depois de um tempo de descanso que tivemos, né? Estávamos com saudade e agora nós estamos retomando, né, os estudos da classe e vamos estudar agora nesse tempo a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem um estudo muito profundo, né? Que vai acrescentar muito a gente, porque Paulo, um homem de Deus, um homem, né, que nos deixou tantos exemplos, que tão dedicado, né, fundou a igreja, ele cuidava das igrejas com muito zelo e escreveu essas cartas para poder ajudar essas igrejas, e essas cartas chegaram a nós porque o Senhor quis que chegassem para nos ajudar também, nos ensinar também. Nós temos muito que aprender com o estudo das cartas de Paulo e da palavra de Deus, né? Então, hoje nós vamos estudar só o capítulo 1, versículo 1 e 2, né? O restante nós vamos estudar depois, né? Com os outros professores. Hoje a gente vai estudar só uma introdução. O tema de hoje é o vigoroso testemunho de um homem de Deus. Paulo era um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, que se dedicou, que se entregou, que ouviu, né? Que disse sim ao chamado de Deus para fazer o que Deus queria que ele fizesse. E nós vamos ver que não foi com uma vida fácil, foi com muito sofrimento que Paulo cumpriu o ID de Deus, né, de pregar. Então, nós vamos ver bem uma parte histórica da carta, né? Essa segunda carta aos Coríntios, ela é uma carta muito pessoal de Paulo. Não há dúvidas, né, no meio, né, dos estudiosos aí, que essa carta tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi citada no tempo de Paulo, no século II, ela foi citada por Irineu, por Atenágoras, por Clemente de Alexandria e por Tertuliano. Essa é a carta mais autobiográfica dele. Nela ele conta suas lutas mais difíceis, suas aflições mais angustiantes. Ele abre as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. Mais do que qualquer outra carta de Paulo, 2 Coríntios permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo sobre si mesmo, sobre o seu ministério apostólico e sobre o seu relacionamento com as igrejas que fundava e nutria. Nenhum outro livro do Novo Testamento retrata uma angústia emocional, física e espiritual com tanta profundidade e amplitude. A lista de sofrimentos de Paulo, ela aparece 3 vezes nessa carta. No capítulo 4, de 7 a 12, no capítulo 6, de 4 a 10, no capítulo 11, de 23 a 28. A primeira lista demonstra que o sofrimento revela a glória de Deus. Olha o que Paulo nos ensina. O sofrimento, os nossos sofrimentos revelam a glória de Deus. Está no capítulo 4 que eu vou ler aqui o trecho. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. Nós, aqui, está se referindo a ele e os outros apóstolos, os outros que estavam com ele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. A segunda lista foi escrita para que o ministério de Paulo não fosse achado culpado, tá? No capítulo 6, verso 3, que diz: não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Paulo era muito cuidadoso, ele não queria ser pesado a ninguém, ele trabalhava para se sustentar, ele tinha muito cuidado para que não falassem, né? Para não dar o que falar. Então, ele escreveu para que o ministério não fosse achado culpado, e sim para que Deus fosse glorificado. Paulo escreve a terceira lista
para dizer aos seus leitores que ele serve a Cristo como servo bom e fiel. Que a terceira lista está em 2 Coríntios 11, de 23 a 29, que diz assim: eles são servos de Cristo. Paulo está se referindo a outros pregadores que surgiram depois dele, na igreja, que estavam ensinando ensinos contrários ao dele, que falava mal dele, criticava. Então ele está falando assim, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles, embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e 1 vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Por causa da preocupação dele pelas igrejas, do zelo dele, as viagens que ele fazia para visitar essas igrejas, ele passou por todos esses sofrimentos aqui. Agora nós vamos ver um pouquinho da história da carta, a parte mesmo histórica, né? Local, que ela foi escrita, a possível data da carta, né? Após ele ter escrito a primeira carta aos Coríntios, de Éfeso, ele escreveu, a primeira Coríntios ele estava em Éfeso. Então ele sentiu a necessidade de fazer uma visita dolorosa a Corinto e voltar. Dolorosa por causa das relações tensas entre Paulo e os crentes naquela época. Lucas não registra essa visita no livro de Atos. Entretanto, ela pode ser deduzida, tá? Então a gente vai ver alguns trechos, algumas falas de Paulo que mostram que aconteceu essa segunda visita, mas ela não foi registrada. Então, em 2 Coríntios 12, 14, ele fala assim: já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês, e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Paulo alude a sua futura visita como a terceira que faria, mas a segunda não está registrada. Tem a primeira e ele diz que ele vai fazer a terceira, então subentende-se que houve uma segunda. Em 2 Coríntios 2:1, ele fala assim: portanto, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Tá? Aqui a gente subentende que houve uma visita dolorosa que não tem como ser identificada como a primeira. A primeira vez que Paulo esteve com ele foi para plantar a igreja, foi para levar o evangelho. Então essa não foi dolorosa. E quando ele diz que para não entristecê-los de novo, ele está querendo dizer que houve uma visita em que houve tristeza, né? E ele diz, para não entristecê-los de novo, eu resolvi não ir ver vocês. Então, essa segunda visita não está registrada, mas ela tem base bíblica para ter acontecido. E essa carta, Paulo escreve da Macedônia. 2 Coríntios 9:2 diz: sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Tá? Então, ele estava na Macedônia. Ele estava durante a terceira viagem missionária dele. Quando ele passou pela Macedônia de novo, ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta logo depois que ele recebeu o relato otimista de Tito após sua visita à igreja de Corinto. Então, Tito visitou a igreja de Corinto, viu, né, se alegrou, e aí ele manda boas notícias para Paulo, que fica feliz, né, com essas notícias. Podemos estar relativamente certos, né, aqui a parte histórica diz assim, há quase uma certeza absoluta
de que essa carta foi escrita, a carta toda foi completada em 56 depois de Cristo, tá? Provavelmente na segunda metade do ano. Aí da Macedônia, Paulo foi a Corinto, onde passou o inverno de 56 e 57, que é a terceira visita dele. Ele supervisionou a obra da coleta e compôs a carta aos romanos, tá? Nessa viagem aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da carta, tá? Paulo, ele escreveu essa carta para falar das suas aflições e da necessidade da igreja perdoar e restaurar o membro incestuoso que tumultuava a congregação e liderava oposição ao seu ministério em Corinto, tá? Isso está no capítulo 2, de 6 a 11, que diz assim: basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo, porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Tá? Então, ele escreve essa carta para falar dessas questões aí, que a gente já viu lá, né? Essas questões nós estudamos, né, no livro de 1 Coríntios. De igual modo, Paulo falou sobre o levantamento da oferta para os pobres da Judéia, ao mesmo tempo em que fez uma sólida defesa do seu apostolado. A palavra-chave dessa carta é consolo. O consolo é o grande tema de toda a carta. Ela está cheia, do começo ao fim, de sofrimento que se transforma em júbilo, fraqueza que se transforma em força e derrota que se transforma em triunfo. A carta começa com consolo no capítulo 1, verso 3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E ela termina com consolo no capítulo 13, verso 11, que diz: quanto ao mais, irmãos, alegre-se, sejam perfeitos, sejam consolados, sejam de um mesmo parecer, vivam em paz e o Deus de amor e de paz será com vocês. No meio da carta, temos a razão para o consolo. No capítulo 9, verso 8, que diz: e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aqui está a razão de todo esse consolo, para que a gente pratique, né, as boas obras para as pessoas, leve as pessoas, né? A fonte do consolo era esta gloriosa verdade. A fonte do consolo é a seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, que está no capítulo 12, verso 9. No original dessa carta, o verbo consolar é usado 18 vezes e o substantivo consolação 11 vezes. Paulo aborda algumas verdades nessa carta que não trata em nenhuma das outras cartas, como a doutrina da nova aliança, o ministério da reconciliação, a habitação celeste, sua experiência de arrebatamento e a visão do céu, seu espinho na carne e a firme defesa do seu apostolado. Vários autores concordam que essa carta é muito mais teológica no conteúdo do que a primeira carta aos Coríntios. Então, no capítulo 1, verso 1, ele vem a saudação dele, né? Uma saudação aos irmãos. Ele diz assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo, junto com o nosso irmão Timóteo, esta carta à igreja de Deus que está na cidade de Corinto e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a Caia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.
As cartas primitivas, elas traziam o nome e a saudação do remetente no início da correspondência e não no fim, como nós fazemos hoje, né? Vamos destacar aqui vamos ver aqui alguns aspectos da saudação dele. Primeiro, ele se apresenta como representante de Cristo no versículo 1, tá? Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, tá? A palavra apóstolo quer dizer enviado. Cristo chamou, dentre seus muitos discípulos, ele chamou 12 apóstolos. Com a morte de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido para substituí-lo. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus apareceu a Saulo, salvou-o, chamou-o e comissionou-o para ser apóstolo junto aos gentios. As credenciais de um apóstolo eram ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo e realizar pelo poder de Deus sinais e maravilhas. Então, Paulo, ele não poderia ser um apóstolo porque ele não tinha sido uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Mas, quando Cristo aparece a ele no caminho de Damasco, então ele vê o Cristo ressurreto. Então, ele passa a ser uma testemunha ocular, por isso que ele pode ser um apóstolo. Tá? No capítulo 12, verso 12 também diz assim, as coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Então, Paulo ele tem aqui as credenciais para ser considerado um apóstolo. Paulo, embora chamado fora do tempo, viu a Jesus ressurreto e selou o seu apostolado com milagres e prodígios. Embora ele chamasse a si mesmo, ele chamava a si mesmo de o maior pecador e o menor de todos os santos e o menor dos apóstolos, ele foi o maior evangelista da igreja, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igreja e o maior teólogo. Segunda coisa que a gente pode ver aqui na saudação, Paulo demonstra convicção do seu chamado. Ele diz, pela vontade de Deus. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Ele não havia constituído a si mesmo apóstolo, nem estava desempenhando o apostolado por indicação humana, mas ele era apóstolo pela vontade de Deus. Seu chamado veio do céu. Sua vocação tinha origem na própria vontade de Deus. Ao lado do apóstolo está seu filho na fé, Timóteo. Ele tinha servido a igreja local de Corinto. Paulo, ele serviu a igreja de Corinto. Em Atos 18:5 diz assim, depois que Silas e Timóteo chegaram na província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias. Alguns anos depois, Paulo o mandou de Éfeso a Corinto, mandou Timóteo de Éfeso a Corinto, 1 Coríntios 4:17, 16:10 e Atos 19:22 mostra isso. Deduzimos que Timóteo tinha voltado de sua visita aos Coríntios e estava agora na presença de Paulo. Terceiro aspecto que a gente pode ver da carta. Paulo se dirige à igreja de Deus. Ele diz, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. A igreja, ela tem um dono absoluto. Ela é de Deus, não é nossa e nem de denominação. Ela é de Deus. Paulo considera as igrejas possessão de Deus. Em 1 Tessalonicenses 2,14 diz, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. E em 2 Tessalonicenses 1,4 ele diz, por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Isso nos faz lembrar de que as igrejas não são meras associações de indivíduos que pensam de maneira semelhante e dotados de poder religioso, mas comunidades pertencentes a Deus, com quem desfrutam de um relacionamento especial.
Igreja significa o ajuntamento do povo de Deus para adoração, louvor e comunhão. Onde há pessoas lavadas no sangue do Cordeiro adorando o Deus vivo, ali está a Igreja de Deus. A Igreja de Deus está em qualquer lugar onde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. A Igreja de Deus ela é transcultural, interdenominacional e universal. Na saudação à Igreja de Corinto, Paulo inclui todos os santos em toda a Acaia. Isso significa que essa carta não foi escrita exclusivamente para a Igreja de Corinto, mas também para todos os crentes espalhados pela província da Acaia que estavam ligados à Igreja de Corinto. E também foi escrita a nós, né? Quando ele diz para todos os crentes espalhados pela província de Acaia, porque naquela época os crentes estavam espalhados só ali. Mas se hoje os crentes estão espalhados por todo o mundo, essa carta ela é dirigida a todo o mundo. A palavra hagios significa santos. Ela é usada aqui, né, para todos os santos, ela é usada aqui pelo apóstolo. De modo algum, traz a ideia romana de canonização, né? Ao contrário, seu uso por Paulo reflete o fato de que todos os crentes são chamados por Deus para ser sua possessão especial. Todos somos chamados a ser santos, separados para Deus. A Acaia é uma referência à província romana que incluía o sul da Grécia e tinha Corinto como sua capital. E Cencreia e Atenas eram as cidades principais, onde Paulo pregou e fundou a igreja, né? A quarta coisa que nós podemos ver na saudação é Paulo roga as bênçãos mais excelentes sobre a igreja. Está no versículo 2, ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Graça e paz era a típica saudação apostólica aos crentes. Essas duas bênçãos sintetizam a essência da salvação. A graça é a causa da salvação e a paz é o resultado dela. Graça e paz incluem todas as coisas boas que podem vir a acontecer a um pobre pecador deste lado do céu. Tanto a graça quanto a paz têm sua origem em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não há graça sem a paz, e não há paz sem a graça. E não há graça nem paz fora do Pai e do Filho. A palavra charis, que significa graça, refere-se ao dom imerecido de Deus que nos revela seu cuidado e ajuda. Tal graça foi primeiramente demonstrada pelo envio de seu Filho ao mundo a fim de efetuar a salvação da humanidade, como está no capítulo 8, verso 9, que diz: porque vocês já conhecem o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Romanos 5,8, que diz: mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Isso é graça, né? Já a palavra eirene, que é paz, traz a ideia de bem-estar, integridade e prosperidade desfrutados por todos os que recebem a graça de Deus. Então, quando eu recebo Jesus como meu Salvador, eu recebo a graça de Deus, que vai produzir em mim essa paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que o mundo não entende, porque ela não depende das circunstâncias. A paz, ela está aqui dentro de mim, embora fora esteja tudo um tumulto, um transtorno, um desespero. A paz está dentro de mim. Queridos, que Deus nos abençoe com essa palavra. Isso aqui foi só uma introdução a tudo que nós vamos desfrutar ainda no estudo dessa carta nas próximas aulas, tá? Então, espero ver vocês na próxima aula, né, semana que vem, para a gente aprender muito de Deus, tá? Vocês fiquem com Deus, que sejam abençoados